Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Shell Script. Meu nome é Atos e nós montamos esse curso, em cima do livro Shell Script Professional, o profissional, do Aurélio Marinho Chagas. Bom, não sei se você já leu o livro, mas é interessante que você tenha esse livro, até mesmo para que seja mais fácil você ter a compreensão de todo o material que nós vamos abordar. E o que nós vamos fazer é um descritivo, um explicativo, um detalhamento maior daquilo que o Aurélio colocou no livro dele. Lógico que anexado aí mais um tanto de experiência que nós temos aí, como você vê nesse slide, de usos práticos do dia a dia de Shell Script na vida de um administrador. O Shell Script, para mim, pelo menos, assim, tem solucionado uma série enorme de coisas que eu precisei de automatizar, principalmente automatizar. Então, por vezes você tem uma aplicação de monitoramento, por exemplo, que faça aquilo que você está precisando. Digamos que exista lá um aplicativo Munit, que é um aplicativo que monitora se um determinado serviço está se comportando da forma esperada. Se ele não está, ele restarta. Por vezes, pode sair uma versão nova desse aplicativo, desse servidor, desse serviço, que o Munit ainda não está pronto para trabalhar. Como que você faz? Você vai ficar esperando a sua ferramenta, que você já está acostumado, ela aprender a trabalhar, ou você vai se virar e fazer com que seja possível automatizar a tarefa de monitorar esse serviço? Eu creio que o ideal é esse, Já que você está aqui fazendo esse curso de Shell Script, é que você deve ter tido uma necessidade desse tipo. Como que eu gero o programa para poder atender a minha necessidade nesse momento? Se tem uma coisa que eu faço todo dia, digamos, todo dia eu vou nos meus servidores e verifico o espaço de HD deles, se está tudo ok. Pô, vou fazer isso uma por uma das máquinas? Não, posso fazer um script que vai monitorar e caso chegue no valor X, ele manda um e-mail para mim. Posso fazer, não sei se é do seu conhecimento aí, os ABICs, os ABICs, dependendo aí do jeito que você gosta de pronunciar, Os ABICs, ele é uma ferramenta que faria justamente isso, Ele monitora serviços de um servidor, caiu o SSH ou o Apache, ou o banco de dados, isso tudo que os ABICs faz, em termos de monitoramento, até mesmo em termos de gráfico e tudo mais, nós conseguimos fazer via Shell Script. Lógico que, se você tem uma ferramenta desenvolvida, como é o caso dos ABICs, que é uma ferramenta super confiável, vale a pena usar. Mas e nessa situação em que uma determinada circunstância ou serviço ele não consegue monitorar? De novo, a gente cai em cima da necessidade de ter uma forma de atender essa demanda. Por vezes, alguns serviços ainda, ou você não acha o plugin, vamos colocar assim, para a sua aplicação, para que possa monitorar aquele determinado serviço, ou quando acha, ele não funciona corretamente. Aí é o momento também de entrar com um Shell Script para resolver. Bom, meu nome então é Atos Ramos, Sou mestrando em administração, pós-graduado em segurança em redes, redes de dados, graduação em negócio em telecomunicações em redes de dados também, e tem um curso técnico de manutenção de computadores lá em 1900, lá vai fumacinha. Na época, era a coisa mais próxima que você tinha, seria um curso de manutenção de computadores, em 89. Bom, a experiência profissional aí, administração de redes, servidores, serviços, principalmente infraestrutura de redes. A gente já trabalha há muito mais de 30 anos, já tem bastante chão. Sou professor também há muito mais de 15 anos também, já tem bom tempo que nós estamos sempre aí lecionando, geralmente em cima das cadeiras Linux, em cima de matérias que tem a ver com Linux. Também leciono banco de dados, sistemas operacionais, a gente acaba
também trabalhando sempre com o danado do Windows, não tem rede de escapadeira, né? As redes são sempre redes mistas, né? Então, sempre que eu consigo mesclar um pouco de conhecimento Windows, eu gosto de colocar, porque às vezes você tem mais hábito com o Windows do que com o Linux, então pode ficar mais fácil para você entender quando a gente dá um exemplo no mundo Windows, né? E infraestrutura de redes aí, passando por redes simples até redes para tráfego alto, pesado, né? Nós temos aí até um livro que está saindo já no mercado, que é o Big Data, já deve estar nas livrarias em breve, né? Então, assim, abordando justamente essa infraestrutura de redes com ênfase, né, em grande movimentação de dados, né, em grande velocidade, né? Bom, tem também um livro de administração de servidores Linux, né? Também é um livro bem interessante aí, porque ele não atende somente o profissional já do mercado, né, que já está no mercado. Eu começo nesse livro do beabá, do básico, para a pessoa ir encaminhando e aprendendo alguns comandos, e serve também como um livro de consulta, né? Mesmo a gente que já tem 200 anos de praia aí, às vezes você lembra, né? Existe um comando, mas eu não lembro como é que era o nome do comando, aí você vai lá no livro que ele está marcado lá e fica fácil. Também lançamos aí sobre essa parte de monitoramento de servidores, né? Um livro aí, 13 ferramentas de administração, monitoramento e segurança em servidores Linux, né? Pela Amazon. E vem mais livro aí, né? Nós temos um outro livro em andamento, né? Que é um livro sobre tuning, sobre ajuste de servidores, né? 7 ferramentas, né? A ideia do nome seria mais ou menos este, de 7 ferramentas para tuning em servidores Linux, né? Bom, então vamos iniciar o nosso curso, né? Sem mais delongas. Os temas que nós vamos abordar aqui, né, nesse curso, né, será programação sim, script não, né? Então, assim, a pessoa tem mania de achar que script, né, é um programinha, mas não é. A linguagem script shell é uma linguagem muito forte, tá? Para você ter uma ideia, em 1960 e poucos, um sujeito desenvolveu um sistema contábil inteiro somente utilizando shell script e utilizando somente os comandos internos do shell script, do interpretador, tá? Então, assim, ele nem teve a necessidade, né, ele nem fez uso, né, dos comandos externos, que são todos os comandos que estão lá no barra bin, no barra sbin, no barra usr, barra bin, barra usr, barra sbin, porque o shell script ele tem de interessante isso. Qualquer coisa que você faz no prompt, você faz dentro da linguagem shell script. E muito mais. Mas você consegue também fazer tudo que você faz dentro de um shell script, você faz no prompt. Então, são duas vias, e isso facilita muito, principalmente para quem está começando, que você pode executar um comando no prompt. Você começa, digita o comando no prompt, vê como ele se comporta, vai incrementando este comando, utilizando o pipe e outros recursos, né, de redirecionamentos e de saída, e com isso, quando você termina, você tem uma linha longa, mas ela te atende, ela faz aquilo que você precisa. Aí você pega essa linha e coloca dentro do seu shell script, né? Então, ou seja, você conseguiu fazer um debug na linha do prompt, não teve necessidade de você editar um programa, compilar o programa, depois rodar ele com uma ferramenta de debug para ver o comportamento. Não, você já vai fazendo e implementando. Nós vamos fazer isso aqui várias vezes aí para você ver como é tranquilo, como é interessante essa jogada, né, do shell script. Então, sempre pense no shell script como um programa, não como um scriptzinho, né, como um programinha para atender a uma necessidade pontual. Não, pensa no shell script como sendo um programa
que tem início, meio e fim, ele tem que ter um cabeçalho, ele tem que ter a documentação dele, e pense que esse programa ele pode crescer, né, se tornar um sistema maior, ou você pode trabalhar com ele como se ele fosse uma biblioteca para outros programas. Então, nós vamos, no correr do curso, ver o uso de pedaços do programa como se você estivesse, não como se, você estará reaproveitando códigos, né, trabalhando dessa forma. Então, escrevendo código com qualidade. Nós vamos ver aqui o que é qualidade, né? O que, né, de trabalhar com código de qualidade, né? Que é a ideia do que você trabalha um código, você tem que fazer ele limpo, fazer ele claro, documentado. Se tem, assim, por exemplo, uma expressão regular, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem muito hábito, explica, detalha essa expressão regular numa documentação, até numa linha de texto dentro dele, uma linha de comentário dentro dele. Nós vamos ver agora mesmo, né, os comentários como podem ser feitos, e aí você verá que, assim, se você faz um código de qualidade, um código claro, você pode voltar para abrir esse programa daqui a um ano, que você vai entender o que está ali dentro. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. Eu vou fazer um código hoje para atender essa demanda, mas eu tenho que lembrar que esse código eu vou ter que abrir ele daqui a um ano e entender o que está aqui dentro. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque a gente fica naquela, né? Ah, eu vou fazer aqui, não, mas isso aqui está simplesinho, né? Não tem, está claro. Não, muitas vezes não está tão claro quanto a gente acha, principalmente nas questões de expressão regular. Não é tão claro quanto a gente está vendo ali naquele momento. Então, detalha, né? Se você está vendo que a coisa fez uso de funções, começou a ter um vai e vem, começou a se tornar um trecho de código mais complicado, detalha ele, documenta ele, para você não ter dor de cabeça depois, né? Então, aí nós vamos ver algumas chaves também, opções de linha de comando, né? Depuração, né, que é o nosso debug, caracteres de controle, expressões regulares, né, como cansei de falar agora, né? E assim, a expressão regular, eu não uso muito, por quê? Porque acaba que, se você não documentar muito claramente, você depois não vai lembrar como que cada coisa faz. Então, assim, no geral, os meus scripts não tiveram necessidade, mas eu já tive algumas vezes que, assim, com expressão regular, eu resolvo bem mais simples uma determinada função do que de outra forma. Então, nesse caso, nós usamos. Então, nós vamos ver aqui expressões regulares com um nível de detalhamento bem interessante, né, para o seu dia a dia, para você também entender. E a ideia do curso é que você não só aprenda aquilo que eu estou passando, mas eu vou te passar uma série de conhecimentos também, para que você possa entender, começar a montar novos conhecimentos a partir da sua própria experiência. Então, a ideia é passar conhecimento, mas também uma linha de raciocínio que te ajude a desenvolver novos conhecimentos. Tá? Então, extração de dados da internet, nós vamos ver aqui algumas formas, né, de você, usando o script shell, você conseguir extrair informação da internet. Lógico, não é um big data, né, não é uma extração monstro de altíssima velocidade, como seria no caso aí de um Hadoop, mas é uma coisa muito interessante que você consegue extrair muita informação útil para você, utilizando aí o Shell Script. Eu coloquei aqui como extração de dados da internet, mas você pode estar extraindo dados do que você quiser. Tá? O Shell Script, eu consigo, por exemplo, a maioria dos bancos de dados até hoje ainda trabalham sem criptografia, então você consegue, né, trabalhar dentro de um banco de dados. Por vezes é interessante que você gere um relatório do banco de dados e trabalhe esse relatório com Shell Script. Muitas vezes é mais fácil você obter uma combinação de dados, de extração de dados de um
de um banco MySQL, por exemplo, utilizando o relatório dele trabalhando com Shell Script, do que trabalhando com o próprio SQL. Né? Por esses dias mesmo, eu tive que fazer exatamente isso. A pessoa estava assim, quebrando a cabeça para conseguir achar uma determinada informação diferente entre um e o outro banco, e assim, utilizando join, e fazendo uma ginástica monstro. Falei, não, me passa um relatório CSV dos dois, né? CVS, né, que é separado por vírgula, CVS dos dois, e eu faço isso aí para você em 2 tempos, né, via linha, não precisou nem de fazer um shell script, só fazer um diff e mais algumas artimanhas e nós localizamos aquilo que ele precisava, né, e assim, economizou horas de serviço dele, porque ele não estava sabendo como fazer isso usando SQL. Então, assim, o Shell Script é uma mão na roda, tá? É um grande diferencial aí para o administrador, né? O tempo todo a gente tem feito o uso do Shell Script e resolvido muita coisa, né? Bom, arquivo de configuração, uma forma também bem interessante aí de programar o Shell Script é utilizando arquivo de configuração. Isso evita, né? Nós vamos ver como é interessante, porque ele evita que você faça alteração dentro do seu código. Como o seu Shell Script faz uma chamada a um arquivo de configuração, você só altera no arquivo de configuração. E nós podemos fazer com que esse arquivo de configuração também seja inteligente e ele busque informação do ambiente onde ele está, né? Então, nós vamos fazer assim uma explanação muito grande em cima disso, porque é bem interessante para quando você começa um sistema Shell Script e já começa ele fundamentado em cima de arquivos de configuração. Por exemplo, backup. Você tem um script de backup. Se você coloca os parâmetros dentro dele, sem nem usar uma variável, você só coloca o parâmetro lá, toda vez que você pega esse seu Shell Script e vai colocar ele em outra máquina, você tem que entrar dentro do código e alterar. E isso aí fica sujeito a erros. Então, por que não criar um comando que fica lá no /sr/bin, um comando de backup, e que tem um arquivo de configuração dentro do /etc. Olha como que a estrutura fica tão mais profissional, né? Então, nós vamos ver isso aí. Bancos de dados com arquivo texto, então, diferente do que eu acabei de falar de uma análise em cima de um banco de dados, né, usando um arquivo texto, nesse caso, nós vamos fazer com que o Shell Script crie um arquivo texto que será um banco de dados dele. Então, ele pode processar uma coisa, jogar isso para dentro de um arquivo texto para que ele possa processar. Você pode fazer uma tela de inserção de dados usando Shell Script e esses dados são armazenados dentro de um arquivo TXT. Nós vamos ver como tranquilo, né, de você usar qualquer tipo de separador de registro ou de campos, né? É só você pré-definir isso. Então, isso te dá uma leveza, né, para trabalhar, uma flexibilidade muito grande, né? Então nós vamos ver também, como eu acabei de falar, né, uma tela de entrada seria a nossa interfaces amigáveis, né? Então nós temos aí algumas interfaces bem interessantes, né? Você não tem que ficar trabalhando o tempo todo com tela preta, com caracteres brancos, fazendo pergunta, não. Você pode trabalhar com uma tela semigráfica. Existe até mesmo, né, para ambiente gráfico também. O Dialog, né, ele tem o Xdialog, que é uma ferramenta para ambiente gráfico, né. Depois vamos também passar na programação web. Está errado ali, está WEG, né? Vou corrigir. Programação web, então criar CGIs, né, para uso em desenvolvimento web. Então, eu consigo fazer com que eu gere um script shell que vai responder a por exemplo, um portal escrito em shell, em PHP ou em Java, o que for. Ele vai disparar e o CGI vai responder para ele. Nós vamos ver que isso aí é bem tranquilo, bem interessante, tá?
E aí, mais uma série de dicas aí que nós vamos trabalhar também, lógico, né? Vocês vão ver aí que é bastante coisa para a gente se divertir, né? Bom,